partidas, falando de Flamengo e Atlético Mineiro, que foi o assunto aqui que o Lino destacou também para a gente falar um pouquinho dessa partida. Amanhã, 21h30, muita expectativa para esse primeiro jogo no Mineirão, principalmente porque a gente acabou de ver um confronto entre as duas equipes, mas pelo Campeonato Brasileiro. Então, para a gente já discutir essa partida com muita informação, vou chamar para participar com a gente agora aqui no Troca de Passos, está ao vivo com a gente, Fred Uber, nosso companheiro, repórter do GE. Globo, acompanha o dia a dia do Flamengo, sabe tudo, aulas de Flamengo, vai trazer as informações para a gente também para essa partida. E Fred, já te dou boa noite perguntando das mudanças no time, né? Porque as notícias que vocês trouxeram hoje lá no GE. Globo é de que o Dorival deve mudar o Flamengo, não deve ser o mesmo time do último domingo, né? Pois é, boa noite Camila, Lino, Richarlison. Como o Lino falou aí na abertura, o Flamengo precisa mudar, né? Perdeu por 2-0, fez uma exibição muito ruim. E o Dorival identificou ali duas mudanças para tentar mudar esse panorama. Já vai colocar o Felipe Luiz na lateral esquerda no lugar do Ayrton Lucas e o Arão no lugar do Vitinho, né? O que a gente dá para tentar fazer uma leitura é de tentar aumentar, fazer o Flamengo competir um pouco mais, né? O que não conseguiu fazer no fim de semana. E tentar fortalecer também ali o lado esquerdo, que o Ayrton teve bastante dificuldade de marcação. O Felipe Luiz, apesar de não ter tanta vitalidade física, é um cara que consegue ter uma ocupação de espaço, ter uma boa saída de bola, é um cara que tem uma boa marcação. Não vai ter aquela volúpia de chegar na linha de fundo como o Ayrton consegue, mas ele talvez pode dar um equilíbrio maior. Pelo menos é nisso que está apostando aí o Dorival, que sabe que alguma coisa ele precisa fazer para mudar esse panorama nesse Flamengo e Atlético. Em cima, então, dessas primeiras informações que o Fred já traz pra gente em relação ao time, a gente tem o campinho, o Lino, do time do Flamengo para essa partida, o provável time para amanhã, e aí com essas mudanças que o Fred destacou, né? Primeiro, com a volta do Felipe Luiz, o Ayrton Lucas volta pro banco, o Felipe Luiz vai ser a opção do Dorival, pelo menos o que mostrou nesses treinamentos. Aí ele volta a escalar o time com 3 volantes, ao que ele já fez na estreia contra o Internacional no primeiro tempo, e aí com o William Arão, o João Gomes e o Andréas Pereira. Porque aí ele tá tirando o Vitinho, justamente com a lesão do Bruno Henrique. Ele optou pela entrada do Vitinho, não mudando muito o esquema que fez na partida anterior, com 2 volantes. Agora ele tira o Vitinho, volta com mais volante, e quem vai se aproximar do Gabigol, do Gabi, é o Arrascaeta. É uma mudança de esquema, inclusive, né? Além de uma mudança de peças, uma mudança de esquema, né, Lino? Talvez o Everton Ribeiro tenha também a necessidade de se aproximar mais do Arrascaeta e do Gabi, quase naquele posicionamento, só que atrás do Gabigol, para que os dois apoiadores tenham proximidade e consigam trabalhar junto com o Gabi, né? É provável que a gente tenha o Felipe Luiz realmente segurando. O balanço de volantes do Flamengo hoje é um dos maiores problemas do time. Você trabalhar com 2 volantes, isso exige que quando um de um lado sai, o outro vem entre os 2 zagueiros para fechar, à frente dos 2 zagueiros. Você tem um vai e vem entre os 2 volantes. Com o William Arão dentro do time, ele passa a ter quase um volante zagueiro, um volante centralizado. O Júnior gosta de jogar assim, o Dorival. Sim. Ele gosta de jogar com volante centralizado e 2 meias ao lado, ou 2 volantes apoiadores, que seriam o João Gomes e o Andréas Pereira. Era mais ou menos o que ele fazia no Ceará, né? E quase todos os times dele tiveram esse tipo de formatação, com volante central e os meias apoiadores, um de cada lado. E aí você consegue centralizar um meia, você consegue ter um jogador mais próximo do centroavante. Normalmente, esse tipo de esquema acaba te trazendo também um pouco mais de concentração, de marcação no centro de campo, que é importante, a gente viu, foi um problema do Flamengo contra o Atlético. Você passa a ter uma ocupação de espaço com proximidade para ter mais a bola. Como o Felipe Luiz é um cara que tem facilidade para tocar, esse jogo do curto do Flamengo sempre foi mérito desse time, né? Pode ser recuperado. A ideia é boa, a retomada pode ser legal. Como é que você vê, Richarlison, essa mudança aí no time do Flamengo? Talvez o Arrascaeta um pouco mais próximo do Gabigol, mais próximo do gol, ganha o time também com isso? O que me deixa preocupado é quem vai puxar o contra-ataque, né? Ele fica sem um jogador de desafogo, né? Que foi o Bruno Henrique, foi o Vitinho, agora não vai ter esse jogador. Talvez uma transformação de 3 zagueiros junto com o Arão e uma movimentação maior do Everton, talvez indo para o lado esquerdo, fazendo um falso ala, deixando o Arrascaeta um pouco mais livre no meio junto com o Andréas. Eu tô querendo ver a composição como vai estar na prática, dentro de campo, porque é um time que vai ter a posse de bola, vai querer pelo menos a posse de bola, vai ter jogadores que têm essa qualidade, principalmente técnica, de levar essa bola com mais qualidade para o ataque,
mas ao mesmo tempo não tem um jogador que vai dar subsídio para quando o Flamengo estiver sendo pressionado. Não vai ter aquele jogador veloz de lado para ter uma saída mais rápida, um contra-ataque diferente para ocasionar uma preocupação para a defesa do Atlético. Então isso me preocupa. Agora, que o meio-campo vai estar recheado de grandes jogadores e jogadores que sabem tratar a bola bem, no caso o Andréas, o próprio Everton e o Rascaeta, isso não tenha dúvida. Então o Flamengo vai apostar em ficar com a bola para fazer toques curtos com movimentação para chegar com subsídio lá na frente, um peso maior sem muita velocidade. Bela observação do Richarlison, isso mesmo, porque ele tem que escolher estrategicamente o que ele vai fazer dentro de campo, né? Ele pode colocar. O noticiário também fala na possibilidade de o Lázaro aparecer no time titular, de ter um jogador de velocidade como escape, de você ter uma outra construção de equipe, mas aí fecharia um pouco com aquela ideia de sair mais em velocidade. Acho que o melhor funcionamento do Flamengo sempre foi a proximidade, sempre foi a facilidade, porque os jogadores estão próximos para recuperar a bola do adversário e a partir daí construir. O Flamengo dos últimos anos tem sido assim, mas é outra ideia, você ter um Lázaro, por exemplo. Fred, a gente viu também as imagens do treino agora há pouco do Flamengo hoje. Havia uma expectativa de Davi Luiz, Fabrício Bruno, a princípio não, mas tem uma novidade entre os relacionados que é o Santos, né? Depois de 1 mês e meio, está de volta o Santos, uma lesão muscular grave, né, que lesionou durante um treinamento, mas a tendência é que, pelo menos para esse primeiro momento, esse jogo, a gente acredita que o Diego Alves vai ser mantido, até para a falta de ritmo do Santos. Acho que ele vai voltar um pouco mais, pegar um pouco mais de ritmo ainda. Davi Luiz, que teve um edema na coxa, também não participou do primeiro jogo, o jogo pelo Brasileiro, continua fora. Então o Santos aí, novidade na relação, mas a gente acredita que ele pelo menos vai ficar no banco. O Lino falou aí das opções de velocidade que no primeiro jogo não funcionaram muito bem, né? Marinho entrou, não teve uma boa participação, o Vitinho não teve uma boa participação. Então o Lázaro conseguiu dar um pouco mais de movimentação. Talvez isso tenha pesado também na avaliação de estratégia do Dorival para essa partida. E aí até em relação a esses prováveis ou possíveis hoje substitutos do Bruno Henrique, a grande expectativa em relação ao Cebolinha, né? Hoje ele já treinou, enfim, que novidade você traz pra gente? Estreia mesmo só depois do dia 18 de julho, mas o que ele já começou a fazer no Flamengo? Pois é, o mundo ideal para o Dorival seria já ter o Everton para essa partida, né? Para ele seria o presente ideal. Mas o Everton ainda está de férias, ele depois já vinha ao Rio de Janeiro, assinou contrato, teve todo esse anúncio. Ele voltou para Fortaleza, ele ainda está de férias, né? Como você falou, ele só vai poder jogar depois do dia 18 de julho, então ele está curtindo aí os últimos dias de descanso, mas está treinando com o personal, está fazendo atividade, não está parado. Mas a partir de segunda-feira ele é esperado lá no Ninho do Urubu para começar efetivamente um trabalho de pré-temporada, já alguma coisa, já um trabalho com bola, para ele tá muito bem preparado lá no dia 18, porque a pressão nele, que já seria grande, aumentou ainda mais com essa lesão do Bruno Henrique, que não vai mais jogar esse ano. Seria uma ótima opção, né, Richarlison? Justamente porque você estava falando para o jogo de amanhã, por exemplo, a questão do desafogo, de ser um jogador de velocidade, que dá uma opção de contra-ataque, né? Dá muitas opções para o Dorival no elenco do Flamengo, ainda que não para o jogo de amanhã, mas para a sequência da temporada, né? Será que o Dorival não consegue burlar, não, essa regra aí? Não tem uma janelinha, não? Encaixaria perfeito, né, na distribuição tática sonhada pelo Dorival, né, que é deixar o Arrascaeta muito mais centralizado do que aberto pelo lado esquerdo, e o Cebolinha tem essa facilidade, né, ele já demonstrou isso no Grêmio, demonstrou no próprio Benfica, enfim, mas não pode ser utilizado, então o Dorival vai ter que esperar um pouquinho mais, depois do dia 18, para colocar ele nessa composição. Até lá, muitas águas vão rolar, viu? A gente teve algumas despedidas hoje também, né, Fred? Uma oficial, digamos, mais recente do Isla, que já se despediu, mas o Paulo Souza também hoje resolveu fazer uma despedida pública. O Isla se despediu, foi ao CT, se despediu dos companheiros, recolheu material. Ele acertou, fez um acordo com o Flamengo de rescisão, vai voltar para o país dele, que nunca tinha jogado profissionalmente no Chile, né? Vai jogar agora pela Universidade Católica. Um jogador que fez 83 partidas pelo Flamengo, teve altos e baixos também. Agora o Flamengo vai ficar aí só com o Mateuzinho e com o Rodinei nessa posição.
a diretoria avalia aí se a possibilidade de se aparecer alguma boa oportunidade de reforçar o elenco. E o Paulo Souza, que continuou no Rio, né, para tentar resolver essa situação da rescisão de contrato dele. Hoje, finalmente, ele conseguiu, chegou a um acordo com o Flamengo, a rescisão dele foi paga, são 7,5 milhões de reais, que o Flamengo vai pagar ele e a comissão técnica, e ele aproveitou para fazer essa postagem, né, publicou um texto, agradeceu a oportunidade, deixou algumas coisas no ar também, né, falou que existem coisas e pessoas que ele não conseguiu controlar, assim, deixou a entender que nem tudo foi no dia a dia foi como ele imaginava, né, que ele não conseguiu 100% colocar as ideias dele em campo, nos treinamentos e nos jogos. Pra gente encerrar de Flamengo, falar um pouquinho do adversário do Atlético Mineiro, que joga em casa amanhã, de novo casa cheia, Mineirão com todos os ingressos esgotados para esse clássico de amanhã. Fred, em relação à importância desse jogo para a temporada, né? Até pelo que aconteceu na última temporada. A gente sabe que a comissão técnica chegou agora, né? O Dorival acabou de chegar, mas para os dirigentes ali do futebol, é um jogo uma classificação que tem uma importância muito grande para esse momento da temporada em que o Flamengo no Brasileirão está longe do seu objetivo, enfim. Com certeza, ainda mais por essa campanha ruim que faz no Brasileiro, né? O Flamengo pegou de cara aí nas oitavas do sorteio, colocou um adversário do porte do Atlético, né? Com essa rivalidade enorme também. Esse duelo é visto assim, como uma possibilidade de mudança mesmo na temporada, de uma virada de chave para o time. E a gente falava aí do Cebolinha, assim, se o Flamengo for mal, assim, corre o risco de o Cebolinha, dia 18 de julho, estrear com o Flamengo já eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Nas oitavas da Libertadores vai pegar o Tolima. Então tudo que o Flamengo quer é evitar que chegar nesse dia 18 de julho aí reforçado, com só o brasileiro para disputar. Então é um peso enorme que essas duas oitavas de final que o time vai ter pela frente aí tem. Uma já começa, então, nessa quarta-feira, Copa do Brasil, jogo de ida contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Pra gente continuar o assunto, mas primeiro deixa eu me despedir do Fred, que trouxe aí todas essas informações sobre o Flamengo para esse jogo de amanhã. Valeu, Fred. Até a próxima. Boa noite. Valeu, boa noite. Um abraço. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.